A graça e a paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês aí? Espero que esteja todo mundo abençoado pelas mãos do Senhor, né? E vamos lá fazer mais um vídeo aí, né? Hoje eu venho falar da sequência, é que faltou uns itens para me falar em um dos vídeos, né, irmãos? Eu tava falando de religião. Por quê? Porque quando eu falo de religião, né, muitos tendem só entender como religião e tende a interpretar como se a gente estivesse falando de religião cristã, né, as evangélicas, né, ou as católicas. Quando eu falo que religião é uma invenção dos homens, uma forma de enganar e de manipular as mentes da pessoa, eu não me refiro só às religiões cristã e nem católica. Eu me refiro a todo tipo de religião, tá, que existe na face da terra, seja cristã ou evangélica, seja católica, seja essa religião, como que fala? Espírita, umbanda, muçulmana, como que fala aquela religião lá dos africanos lá, eu esqueci o nome, né? Candomblé, todo tipo de religião, todas, nenhuma vem de Deus, nenhuma, tá? Então, para ficar claro aqui, porque às vezes as pessoas interpretam só que os falsos profetas só estão lá nas religiões evangélicas e nas católicas. Não, os falsos profetas estão em todas as religiões, tá? É que umas tem mais disfarce e mais aparência de piedade e de santidade, que são as cristãs. As outras, para quem não frequenta as outras, elas tendem a enxergar como coisa do diabo e do demônio, entendeu? As outras religiões que não são nem evangélicas e nem católicas, então, que são umbanda, que são espíritas. Então, para as pessoas que não têm conhecimento, ou que se julgam cristãs ou católicas, elas veem as outras religiões, como a de umbanda, a de candomblé e a de espírita, como coisa do diabo. Não que não seja, tá? Mas para vocês ampliar o conhecimento e ampliar o entendimento de vocês no significado de religião, né? E eu falo de todas as religiões, tá? O diabo, ele usa todas as religiões para enganar, entendeu? Todas. Porque a religião foi criada por homens, conduzida por Satanás, e que as pessoas pensam que vem de Deus, entendeu? Mas a própria Bíblia fala que tem povo de Deus nessas religiões. Por isso que Deus fala, sai dela, povo meu, entendeu? E é isso que a gente veio esclarecer, para a pessoa ter entendimento, porque é fácil de você identificar essas coisas para quem é fiel às escrituras, quem crê nas escrituras e aceita o que lá está escrito, por isso que eu sempre pergunto, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque muitos que se dizem cristãos dizem que não acreditam na Bíblia como a palavra de Deus, que foi escrita por homens, que foi fraudada, que foi distorcida, inventam várias situações até para reescrever a Bíblia, porque é discurso de ódio, né? E que isso, aquilo, porque as pessoas não compreendem o seu contexto bíblico, né? Não compreendem a história bíblica, não compreendem o contexto amplo e geral da Bíblia, porque as histórias da Bíblia, para vocês entenderem, tá? Quem não tem conhecimento, gente, perdão, quando você estuda a Bíblia, eu gosto de falar estudar, ou ler, tanto faz, mas eu prefiro falar estudar. A pessoa tem que ter uma compreensão que é assim, ó, a Bíblia ela é composta, dividida por Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? E quando você for estudar a Bíblia, você tem que entender as dispensações.
que são dispensações? A maneira de Deus agir com o povo dele em diferentes épocas, em diferentes contextos, em diferentes situações, em diferentes eras, entendeu? Por exemplo, Deus tinha o povo na terra terreno, que era judeu. Jesus veio como judeu, certo? Mas os judeus, na Bíblia diz que eles foram conhecidos desde a fundação do mundo. Está na Bíblia, procure lá, tá? A igreja, certo? Já foi conhecida antes da fundação do mundo. Mas você vê que coisa estranha, como que Deus age, né, gente? Porque você pega, a igreja foi conhecida antes da fundação do mundo. Mas Deus veio para os judeus e ele foi conhecido na terra, com os judeus, como povo de Deus. Então, muitos entendem que os judeus é o primeiro povo de Deus. Mas ao contrário, é a igreja. Só que, o que acontece? Deus inverte as coisas. É como a gente falar que, sempre fala, o cristão fala que Deus transforma o mal em bem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todo mal que vem para o servo de Deus, Deus pega e transforma em bem. Entendeu? Então, Deus, a glória de Deus se manifesta nessa beleza. Porque para a glória de Deus se manifestar, ele tem que agir invertendo as coisas. Entendeu? No outro vídeo eu acabei de falar, né, que é assim: Deus escolhe as coisas loucas deste mundo, Deus escolhe as coisas vis, Deus escolhe as que não são para confundir as que são, ou que acham que são. Tá vendo como as coisas de Deus tudo é contrário? O homem vê as coisas conforme a aparência, Deus vê as coisas conforme o coração e a alma, entendeu? Então a visão do homem é distorcida, a visão de Deus não, porque Deus olha dentro. Deus não olha se você fisicamente é bonito, se você fisicamente é feio, se você é alto, se você é sábio, com a sabedoria do mundo, né? Deus quer ver a sua fé, Deus quer ver o seu coração, se você é reto de coração, sua sinceridade, entendeu? Ele não quer ver suas vestes, não quer ver sua perdão, irmão, sua aparência física nem nada, entendeu? Deus quer ver a sua sinceridade de coração, certo? Não que a gente não tenha que ter pudor, que tenha que ter bom senso, sim, temos que ter. Como cristão, o Espírito Santo nos guia para saber o que agrada e o que desagrada a Deus. Mas não é por uma regra de homens que coloca para você, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que é isso, que é aquilo, que é coisa religiosa, é invenção de religiosos, entendeu? Então é nesse sentido. Então, a gente quando vem fazer esses vídeos assim, é para mostrar para vocês nesse sentido, entendeu? Para vocês terem essa compreensão, porque a gente não está falando só de religião evangélica ou católica, está falando de todas é a invenção do homem, todas o diabo usa para enganar. Só que algumas pessoas, elas não são enganadas, elas escolhem o mal de vontade própria, entendeu? Elas, que nem existe satanista no mundo, mas para eles Satanás é bom, entendeu? Então eles sabem a quem estão servindo. Os poderosos desse mundo, eles têm a maçonaria, a outra religião aí, tem os Illuminatis, não sei se já ouviram falar. Então tudo vem de obra de Satanás, e eles sabem que vem, só que eles são poderosos, eles sabem a quem eles estão servindo. Lógico que eles não vão falar para a sociedade, né? A ingenuidade da nossa parte, você achar que ele vai te falar. O maçom mesmo, outro dia teve um governante que eu vi na televisão, ele falando sobre a maçonaria, dizendo que ele era maçom, e só que ele estava falando que era coisa boa, ele falou que é de Deus, entendeu? Mas a gente sabe que pela Bíblia que não é, entendeu? Todos falam que é de Deus. As religiões evangélicas começaram assim, que receberam uma visão de Deus, que Deus falou para elas, que isso, aquilo, só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia não dá nenhum desses relatos. Eles usam o versículo do Antigo Testamento que
que Davi queria erguer o templo para Deus, e Salomão colocou o nome de Deus no templo de Salomão. No templo Salomão ergueu o templo para Deus, colocou o nome de Deus lá. Entendeu? O único templo que Deus colocou o nome foi lá. Não tem nenhum desses templos que tem aqui ou que tem pelo mundo aí, tem mais o nome de Deus. Que o nome de Deus é colocado dentro dos corações, dentro da alma de cada um. Ele habita dentro de cada crente individualmente e na igreja como conjunto. Entendeu? O Espírito Santo está dentro da igreja, que é... Entenda, outra coisa que vocês têm que entender. A palavra igreja vem do grego eclésia. Vem de ajuntamento. Ela não é um edifício. Foi os homens que criou essa palavra, porque no Antigo Testamento ninguém se falava em igreja, ninguém sabia. Pode ir lá no Antigo Testamento buscar, ver se tem a palavra igreja lá, só tem no Novo. Por quê? Porque não era igreja, era templo. Templo, porque lá atrás falava igreja de Salomão, não era templo de Salomão. Então não tinha igreja. Igreja não tem nada a ver com edifício. Igreja é o corpo de Cristo. É o conjunto de união de todas as pessoas que creem na obra de Cristo na cruz do Calvário, e por ele crer eles foram salvos. Então Cristo acrescentou ao corpo dele, onde Cristo é a cabeça. Isso aí forma a igreja. Isso é a igreja de Deus. E aí quando vocês vão para as cartas, perdão, irmãos, quem não tem o discernimento do Espírito não entende. O que acontece? A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Coríntios, a igreja de Gálatas, a igreja de... qual que é a outra lá? De Colossenses, entendeu? A igreja que está... Colossos, Éfesos, Gálatas, são cidades, entendeu? E é onde está juntado um grupo, não importa o lugar que esse grupo está, tá? Pode ser numa garagem, debaixo de uma casa, na casa de uma pessoa. Lembre-se que a carta de Filemão e a própria carta de Colossenses fala, pode ler lá, procure na carta de Colossenses e na carta de Filemão. Está escrito a igreja que está na casa do fulano. Se fosse um edifício, como que um edifício ia caber na casa do fulano lá, ciclano? Entendeu? É o conjunto, é as pessoas que crê, que foram salvas, que estão na casa do fulano. Então forma a igreja. Então, que está naquela cidade, entendeu? A igreja que está em Éfeso é a reunião do povo que está na cidade de Éfeso. É isso que está se referindo, que as pessoas não conseguem compreender. Entendeu? Por quê? Porque, sabe por quê que elas não conseguem compreender? Porque os líderes religiosos, falsos profetas, porque, peraí, você não vai falar para mim que é um profeta verdadeiro, sendo que ele está pregando coisa em desacordo com a palavra de Deus. Certo? Porque se ele põe na mente das pessoas que igreja é um edifício, é um templo, logo ele é um falso profeta. Elementar, meu caro Austin. Porque, e se o próprio Deus no Antigo Testamento vai em Jeremias, vai em Isaías, Jeremias fala muito de religiosidade, de religião falsa, certo? E ele denuncia, e outra, ele fala de falsos profetas, como na Bíblia toda fala dos falsos profetas. Mateus fala de falsos profetas, Jesus fala, Pedro fala de falsos profetas, Paulo fala de falsos profetas, fala de anticristos. Da onde vem esses camaradas? Entendeu, meu povo? É isso que a gente tenta passar para vocês, meus irmãos, para vocês terem ciência. Só que quando uma pessoa é rebelde e não quer aceitar, faz igual os murmuradores lá do tempo do Egito, que foram libertos e que ficaram murmurando, que Deus falava uma coisa e eles desobedeciam. Assim se está fazendo hoje. Porque alguns até têm esse conhecimento, mas continuam em desobediência. Porque Deus fala para a pessoa, olha, aparte-se do erro, aparte-se da iniquidade. Quando fala para apartar da iniquidade, é qualquer lugar onde tem iniquidade. Tanto no mundo, tanto no seu trabalho. Você está trabalhando, você tem que conviver com as pessoas. As pessoas estão fazendo coisas injustas e iníquas, você tem que ficar à parte, sair fora dali. Entendeu? Assim é nas igrejas, na religião. Entendeu? Aí as pessoas falam assim, os pastores com malandragem, tá? Tem pouquíssimos, que você conta no dedo, pastores corretos e honestos,
e que estão enganados? Tem. Ou pastores que entendem de uma outra forma, mas também são retos de coração, é só o entendimento dele que está de outra forma? Tem, mas são poucos. A maioria, eles sabem e eles querem enganar, porque eles são conduzidos pelo outro. Então, o que eles falam assim para vocês? Da igreja. Ele vai convencer as pessoas de que igreja é o edifício. Não, mas a Bíblia diz que tem que se congregar, tem que ter comunhão com os irmãos. Sim, diz e é correto. Mas não diz que tem que ser num edifício denominado igreja. Você tem que reunir como irmãos em Cristo, aonde ele é o centro da reunião, aonde ele é a cabeça da reunião, aonde o Espírito Santo tem liberdade para conduzir a reunião, aliás, conduzir quem ele quer mover, não um pastor ordenando, irmão, você vai falar agora, irmão, o Espírito Santo vai te usar agora. Não é o pastor que direciona isso, é o Espírito Santo. Ele está tomando o lugar do Espírito Santo. Ele está usurpando o que é coisa do Espírito Santo fazer. Entendeu? Então, o que acontece? Eles vão entrar na mente de vocês e convencer que ali é a igreja. Pode até estar reunida a igreja naquele edifício, mas não é aquele edifício que é a igreja. Porque é os salvos que estão lá dentro. Por isso que em Apocalipse Deus fala, sai daí, povo meu. Porque eles têm povo dele dentro dessas religiões. E se bobear até nas religiões espíritas. Tá? Que é uma seita que convence as pessoas de tudo o contrário à Bíblia. Porque é só testar. Como que vocês não enxergam, irmãos? Se cada religião dá um ensino diferente e a doutrina lá vai em Gálatas. Que Paulo especifica muito bem isso. Paulo fala, a carta de Paulo aos Gálatas, que não se pregue outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos perturbam, querendo conturbar o evangelho de Cristo, da graça de Cristo. Quer dizer, querendo pregar evangelho de leis, querendo pregar evangelho adoração a anjo, querendo pregar evangelho que você tem que ir num templo religioso, criado por homens, falando que perdão, irmãos, falando que se você não estiver lá, você não é salvo, que você tem que se congregar sim, reunir sim com os irmãos, só que do jeito que era lá no tempo primitivo, nas casas, nas garagens, debaixo de árvores, entendeu? Quando está calor é debaixo de árvores, quando está o tempo chuvoso, de frio, nas casas. Então quer dizer que não pode ter um templo religioso? Irmãos, Jesus falou que agora os adoradores adorariam o Pai, Espírito e Verdade. Entendeu? Você pode ir num templo chamado igreja? Pode, tá. Você vai lá. Só que o erro é que tem placas. Não, mas você não pode olhar para a placa. Primeiro, para começar, não devia ter nome lá. Certo? Não devia ter nome. Para confundir a mente da pessoa. Nome, você divide as pessoas por cada nome. Cada Assembleia de Deus, a congregação cristã, um é da Adventista do Sétimo Dia, outro da Universal do Reino de Deus, outro da Graça. Cada uma dá um ensino diferente, sendo que é um evangelho. Como é que pode? Só não enxerga isso porque ou é cego, espiritual, ou Satanás cegou a vista, ou a pessoa é conivente. Alguma coisa ela usufrui lá que ela gosta. Mas está lá, eu fui bem recebido, os irmãos me recebem bem, tudo bem. Pode ser até irmãos sinceros e verdadeiros em Cristo, que estão enganados. E recebem vocês bem. Mas que é um erro, Porque os cristãos não podem ser divididos por diferentes nomes. É um único nome. É o nome de Cristo. Ele tem que ser o centro da reunião. O cristão não tem que levar nenhum outro nome. Mas eu não levo outro nome. Leva porque você está lá. No nome da Igreja da Graça, no nome da Igreja Universal do Reino de Deus, no nome da Adventista do Sétimo Dia, no nome da congregação cristã. Não tem que ter esses nomes. É como se fosse uma garagem. Você quer abrir? Então tá. Vamos abrir aqui uma garagem, certo? E aqui vai ser, ó a pronúncia certa, para reunião da igreja. Não é para falar que lá é a igreja.
A igreja são os salvos. Certo? Olha o erro aí, olha o tanto de erro. Aí eles ensinam e põem na mente de vocês que é isso. Aí você, para desfazer isso da mente da pessoa, vixe, é triste. Às vezes nunca vai sair. Ou às vezes vai demorar para sair de alguns. Até a pessoa conseguir enxergar isso daí. Porque foi plantado. Você já ouviu aquela história lá de uma mentira repetida várias vezes se torna verdade? Então, grava. Aí a pessoa... E o próprio mentiroso acredita na própria mentira como se ela fosse verdade, porque foi cauterizada a mente. Ou a própria pessoa se cauteriza a mente dela própria e ainda cauteriza dos outros, certo? Com os enganos. Isso é obra de Deus? Porque a palavra de Deus fala, quando eu saí das religiões, irmão, que eu também fui enganado por alguns tempos, não por muito tempo não, que eu não permaneci muito tempo não, mas já foi tempo suficiente para Deus revelar os enganos que lá é pregado. E eu não estou aqui falando de indivíduos, de pessoas